Tudo bom, Thiago? Olá, Como é que você tá? tudo bom, Tatiana? Tudo bom? Bem-vindo ao Médico Sem Jaleco. Muito obrigado aí pelo convite, por estar participando aí da live de vocês, que a gente tem bastante coisa aí para estar contribuindo. Ah, legal. Obrigada pela sua presença. Então, para quem não me conhece, eu sou cardiologista, eu sou uma das médicas que faz parte do Médico Sem Jaleco, né? Nós somos mais de 100 médicos que ajudamos aqui no conteúdo. E o Thiago, ele é economista, né, Thiago? E CEO de uma empresa de assessoria financeira e contábil, é isso? Isso. Eu sou formado em economia pela USP, trabalhei muito tempo em consultoria na área da saúde, e trabalhei um tempo também na área de agronegócio, e há 8 anos a gente constituiu uma empresa focada 100% na área médica em soluções financeiras, tributárias e contábeis. Legal, maravilha. Obrigada pela sua presença, Thiago. E acho que todo mundo aqui está, principalmente quem tem consultório ou clínica, está muito preocupado em como fazer para sobreviver a essa a essa crise, né? O que a gente tem visto aqui e que pegou todo mundo de surpresa é que os meses de janeiro, fevereiro estavam indo muito bem, a economia estava recuperando. Até 15 de março, mais ou menos, estava tudo maravilhoso, o fluxo de caixa das empresas, das clínicas médicas estavam caminhando bem. E o que aconteceu de repente, veio essa interrupção abrupta, né, através da pandemia, né, que foi a entrada do vírus aqui no Uhum, Brasil, e o governo solicitou que as pessoas mantivessem o confinamento, que é o isolamento social. E isso, de repente, deu uma parada na economia. Uma parada assim que desde 2008, para você ter uma ideia, o Brasil também sofreu bastante com a crise da Dilma em 2014, mas em 2008 teve uma grande crise financeira que também fez a economia dar uma parada. Então, uhum, comenta-se, né, conforme você comentou, o Banco Central foi o primeiro a anunciar que a economia ela freou de uma forma tão rápida, né, e abrupta que a expectativa de crescimento para o ano de 2020, que estava acima de 2%, esse ano, né, o ano passado cresceu 1%, quase 1%, esse ano que estava o dobro, né, que o Brasil ia crescer 2%, a pandemia, né, o coronavírus freou a economia, o Banco Central, em 15 dias, reviu para um crescimento zero, né, que a gente chama de estagnação, a economia não vai crescer, só que nesse momento, dado o que está acontecendo na Europa, o que aconteceu na China e o epicentro agora, que é os Estados Unidos, né, que os Estados Unidos é a maior economia do sim. mundo, isso tem um reflexo direto na economia brasileira. Então, Uhum, esses bancos, a XP, Itaú, já está se falando que o crescimento é negativo. Isso é uhum, péssimo. Por que é péssimo? uhum. Porque isso tem um impacto direto no fluxo de caixa das empresas. Dos Então, por médicos, né? exemplo, dos médicos, das clínicas, dos hospitais. Os Então, vai planos ter de saúde. nos planos de saúde. Então, em Uhum, toda a cadeia, e isso acarreta o quê? Em perda de receita, em diminuição do meu fluxo de caixa, porque eu vou ter uma recessão, eu vou ter uhum, um crescimento que eles chamam negativo, na verdade, né? Vou claro. diminuir o PIB. Então, o que você está dizendo é, além de todas as perdas que a gente já está tendo com os consultórios fechados e tudo mais, a expectativa é que mesmo depois que volte o consultório, que as agendas continuem reduzidas por conta que a população não vai ter dinheiro, né? Ou o plano de saúde vai estar numa recessão também. É Exatamente, isso. porque o que vai acontecer? O plano de saúde ele vai começar a cortar, né? Cortar custo. Uhum, E o sim. plano de saúde vai perder vidas. Porque se a gente vai ter Uhum, desemprego, se nós estamos falando que vai ter um PIB negativo, nós vamos ter mais pessoas sem plano de saúde. Aconteceu isso muito forte no Brasil em 2014, 2015, com a crise que teve da Dilma, que, se eu não me engano, chegaram a se perder 5 ou 6 milhões de vidas que eram cobertas pelos planos de saúde e uhum, foram para o SUS ou para as clínicas populares. uhum. Provavelmente, eu não estou afirmando aqui, mas provavelmente vai acontecer este De movimento em novo. 2020. Então, as empresas perderão fluxo de caixa. Mesmo que assim, a Perfeito. crise de isolamento social demore 30 dias, vai
perder renda, né? O trabalhador vai perder renda, o trabalhador vai perder plano de saúde. Então, as clínicas vão enfrentar um novo cenário de fluxo de caixa aí no segundo semestre. Então, o que já está ruim ainda pode piorar. Meu Deus, só Na rindo, verdade, eu né? acho que assim, nesse momento, a gente tem que ser realista, né? São dois fatores muito importantes que estão impactando as clínicas, né? Conforme eu comentei, a Focus é uma empresa de consultoria e a gente está interagindo nos últimos 15 dias diariamente com os nossos clientes. Então, o que a gente tem visto? Nesse momento, por causa do isolamento social, nós temos vindo uma restrição. Então, as pessoas não estão saindo de casa porque elas estão com medo ou porque, pelo isolamento social, elas não vão para a clínica, tá? Essa é a primeira coisa que já afeta. Esse fluxo de caixa, ele vai ser afetado a partir de abril, maio, junho. Vai ter uma falsa impressão que o dinheiro vai entrar na clínica em abril, porque ainda teve uma produção em março. Mas, assim, essa falta de paciente que todo mundo está sentindo, 100% das empresas ou clínicas médicas, no fluxo de caixa, ela vai vir em maio, junho e julho. Porém, no segundo semestre, nós vamos sofrer um impacto da recessão, que é da queda do poder de compra da população. Perfeito. Tá. É muito importante essa pergunta sua, porque o fluxo de caixa aqui, que vai direcionar, né, tudo que nós estamos falando tem um impacto direto nele. O que é o fluxo de caixa de uma clínica? E aqui é muito importante, Tatiana, você fazer uma distinção do que é o dinheiro da clínica, o que é o dinheiro do CNPJ, do que é o dinheiro do médico, aquele dinheiro que ele depende dele para viver na pessoa física, né? Então, assim, eu vou E a maioria falar... mistura. Mistura, exatamente. E esse é um momento muito importante que a gente não pode misturar o que é o dinheiro da pessoa física da empresa, né? Do CNPJ da clínica ou do consultório. Então, o que é o fluxo de caixa? Ele nada mais é do que as entradas, né? Então, eu tenho entradas financeiras que ocorrem todo mês, proveniente das consultas que são realizadas dentro do consultório, dos exames, das cirurgias que os médicos fazem nos hospitais. Tudo isso, né? Tudo isso gera uma receita que entra naquele mês na sua empresa, certo? E, em cima dessa receita, dessa entrada financeira, você tem as despesas, que são as saídas. Então, são os pagamentos dos funcionários da clínica, os pagamentos dos impostos, o pagamento dos fornecedores e o pagamento do modus operandi, né? Dos aluguéis, dos insumos, exatamente, que tem essa demanda dos insumos. Então, o que é? Vou dar um exemplo hipotético aqui, tá? Então, eu tenho uma clínica médica que ela fatura R$50 mil por mês. Então, que nos últimos 3 meses, ela manteve esse faturamento de R$50 mil. E ela tem uma despesa de R$40 mil, tá? Então, ela tem um fluxo de caixa, ela teve um fluxo de caixa positivo, vamos colocar aqui hipoteticamente em janeiro, fevereiro e março, ela teve um fluxo de caixa positivo de R$10 mil, porque se ela gastou R$50 mil e ela, desculpa, se ela recebeu, né, teve entradas de 50 mil e gastou 40, ela teve um fluxo positivo, né, um fluxo de caixa positivo de R$10 mil por mês, tá? Daí esses R$10 mil o médico retirou como lucro ou como produção dele, tá? Porém, a gente agora tem que projetar o fluxo de caixa para os próximos 9 meses. Então, a gente pode trabalhar aqui com 2 cenários. Um cenário pessimista e um cenário otimista. No pessimista, eu recomendo colocar 50% do faturamento que ele teve nos últimos 3 meses. Então, se ele faturou lá 50 mil por mês, ele põe pessimista, cenário pessimista, ele projeta para os próximos 9 meses R$25 mil. Tá? Para cada mês. Então, para cada mês. Então, eu vou ter uma queda, né, de 50%. A gente teve clientes nossos que perderam 90% agora, no final de março, de faturamento. Tá? Teve uma redução drástica. Mas vamos colocar aqui 50%, que, né, esse é o pessimista. Então, significa que ao longo de 9 meses, eu vou ter aproximadamente 225 mil de fluxo de caixa negativo. Por quê? Porque se eu mantiver a minha despesa de R$40 mil e eu projetar esses 25 mil agora para os próximos 9 meses, eu tenho um fluxo de caixa negativo de 225 mil. Então, eu acho que esse é o assunto mais importante dessa live, porque assim, como é que a gente tem que enfrentar esse fluxo de caixa negativo que nós vamos ter nos próximos 9 meses?
E o mais importante aqui é que no mês de abril, conforme eu comentei que vai ter a falsa sensação que vai ter dinheiro, o mês vai ser o dinheiro mais importante da sua clínica, da sua empresa. Esse dinheiro vai valer ouro. Quando ele entrar, que é fruto da produção, né, de março, você tem que ter um cuidado muito grande com esse dinheiro. E aonde que eu tenho cuidado desse dinheiro? Porque você já vai ter os custos de abril, né? Porque nesse momento, quando eu vou projetar o fluxo de caixa, eu tenho que olhar a minha receita e o meu custo. Daí você pode perguntar, o que eu posso fazer para melhorar a receita? Porque assim, neste deixa momento... eu só perguntar uma coisa antes. Assim, uma coisa que eu vejo muito colega errando na conta, Thiago, é não calcular o custo do imposto. Então você fala, bom, a minha clínica faturou 50 mil e eu paguei, sei lá, 3 mil de funcionário, 2 mil de aluguel e tal, e esquece do custo da emissão da nota, né? Do imposto retido na fonte, do imposto que a gente paga. Exatamente, porque o dinheiro ele já... Isso, exatamente. Exato, que a maioria está em 11,25%, é isso? A maioria dos médicos? Depende. Tem clínica, empresas médicas, a gente já viu desde 18% a 11%. Mas esse é um dos itens que eu gosto a gente vai falar lá para frente, falar bastante, ressaltar. Por quê? Porque nesse aspecto é muito importante a gente olhar no detalhe. Então, vamos lá. O que eu posso fazer nesse momento para melhorar o meu fluxo de caixa? Tá? Nesse momento, é complicado você falar assim, olha, eu tenho uma estratégia muito boa para melhorar o meu fluxo de caixa. Mas tem alguns itens que pode melhorar a sua receita. Como, por exemplo, se eu citei que você já teve uma produção em janeiro, fevereiro e março, você pode olhar a questão da glosa, tá? A questão da glosa é muito importante. Porque eu posso olhar retroativo? Você pode olhar retroativo. Os convênios permitem você voltar, alguns convênios, até 90 dias. Toda clínica normalmente tem glosa. Então, como a clínica e os funcionários estão com um espaço mais ocioso agora, um tempo mais ocioso, pega os seus funcionários, senta o médico com eles e vai item por item do que foi faturado, o que foi glosado nos últimos 3 meses. Tá? Então, assim, por quê? Porque a revisão de glosa nesse momento é um item que é uma receita extra que você não contava que pode entrar na conta da sua empresa, tá? Outro ponto que a gente tem visto, e você também sabe que você está interagindo bastante com isso, é a parte da telemedicina, tá? Então, uma forma de você tentar capturar aquele paciente que não foi, né, porque ele está com medo de sair, ou por causa da restrição, por causa da idade dele, tentar usar o instrumento de telemedicina para buscar aquele paciente que não está indo na sua clínica. Então, esse é um fator que vai melhorar o seu fluxo de caixa. Perfeito. E o terceiro... Para o pessoal que não acompanhou as nossas últimas lives com a advogada Amanda e tudo, existe agora uma portaria liberando o uso excepcional da teleconsulta através da telemedicina, excepcionalmente por esse período de crise, que foi divulgada agora dia 23 de março. Então, é uma coisa bem recente, então está autorizado uso da teleconsulta, e a gente tem uma live bem detalhada que está ali no nosso feed. Quem perdeu, acho que vale a pena olhar, porque lá fala de todas as regras, como é que tem que ser feito e tudo mais, né? Desculpa, esse eu acho que acho que é uma coisa que pode salvar mesmo. Isso, exatamente. É isso que vai melhorar o meu fluxo de caixa, ou diminuir aquele prejuízo do final do ano do meu fluxo de caixa. E o terceiro é imposto, igual você comentou, porque neste momento há possibilidade também de você mudar o seu enquadramento tributário. A gente tem estatística aqui que mais de 80% das clínicas pagam imposto a mais. Então, se você está pagando imposto a mais, é igual o recurso da glosa lá, né? Se você está pagando imposto a mais, você pode retroagir e solicitar que a Receita devolva esse dinheiro que você pagou de imposto a mais. Então, é uma receita que a gente chama de extraordinária, que você não estava contando, que ela pode retornar para o seu fluxo de caixa, tá? Olha que interessante, né? Isso aconteceu comigo. Eu faço eco, né? Então eu não fazia na época consulta médica, e eu descobri que eu poderia usar uma alíquota muito abaixo, quase metade do que eu usava. Acho que era 8,15 e eu estava recolhendo 11,25, alguma coisa assim. E para você saber, Tatiana, 80% das clínicas hoje não sabem desse benefício. Não sabem que pode utilizar desse benefício. Quer dizer, no momento de crise que eu tenho de estresse de fluxo de caixa, isso é excelente. Por quê? Porque eu diminuo o meu custo. É o imposto que você comentou, que ele pode sair de 18%
para 8%. E o melhor ainda, eu solicitar que a Receita devolva esse recurso porque eu paguei imposto a mais, né? É Então, mesmo? isso é muito importante. Agora, o que é mais importante para o fluxo de caixa, e que eu até comentei com você que eu gostaria de estressar bastante aqui, é em relação ao custo. Então, como que eu fecho o fluxo de caixa desses 200 mil hipotéticos que está negativo da minha empresa? Então, vamos lá. O ponto aqui principal, eu vou passar em 4 itens, tá? É o primeiro item, que é o mais importante Até dentro de uma porque, clínica. né, Tiago, a receita a gente não tem controle, né? Então, assim, a gente pode Exatamente, isso. estimar, A imaginar, gente busca projetar, uma mas... teleconsulta, busca Exato. uma glosa, mas exatamente, a receita a gente não tem controle, a gente não sabe. Da pandemia vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, como é que vai ser a recessão? Então, isso é muito importante que você falou mesmo. A receita a gente não tem controle, mas tem uma coisa que a gente tem 100% de controle, Tatiane, que são os gastos da nossa empresa. Tá? Ele todo dia, o que a gente comenta, que a gente tem um jargão que a gente está batendo na porta, né? O custo, todo dia ele bate na porta. O E boleto normalmente, não exatamente, atrasa. e 90% dos nossos clientes, 90, 95%, o maior custo de uma empresa é a folha de pagamento, tá? Então, esse é o momento de avaliar com carinho a folha de pagamento. Por Ou que eu seja, estou os falando salários, isso? né? Os salários, seus funcionários. Então, você pega todos os funcionários, veja o salário, vê quanto que está, porque se nós falamos de 2 cenários negativos, né, que se juntou aqui e que se juntaram, 2 cenários que se juntaram e que ocasionou um estresse no fluxo de caixa, que é a pandemia do Covid, que é a questão do medo dos pacientes, das pessoas saírem de casa, e da recessão econômica que vai causar no Brasil. Tá? Então, diante disso, está dado que a sua clínica, a sua empresa médica, ela vai ter uma ociosidade. Já está tendo. A gente já sabe que abril vai ser um mês de muita ociosidade. Então, se eu vou ter ociosidade, significa que tem funcionário que, neste momento, ele pode sair de férias. Entendeu? Por quê? Porque no momento que a economia voltar, nas coisas normatizarem, o seu funcionário já usou, entendeu? Ele já está zerado, usou das férias, ele não vai precisar sair das férias naquele momento que você precisa. Então, o primeiro item que a gente está falando dentro da folha é, se tiver funcionário, aquele funcionário estratégico, que está ocioso, você ponha ele de férias, mas é aquele funcionário que você quer, né, preservá-lo. Né? E é verdade que o governo agora ele deixa você pagar os 25% de férias depois, né? Não precisa pagar agora. Isso. Ele deu essa flexibilidade. Só que melhor ainda que isso, ele deu uma outra flexibilidade que saiu ontem, Tatiana, tá? Que saiu essa MP do governo, que estão chamando de BIPER, né? Que é benefício para preservação de emprego e renda, que é você poder reduzir, né? Você pode reduzir a carga horária do funcionário e o governo vai complementar essa redução. Então eu tenho a minha clínica que está ociosa, ela está 50% ocioso. Tem um funcionário que eu não quero demiti-lo, mas nesse momento eu preciso diminuir aquele fluxo de caixa negativo. Então, você colocar uma redução do salário dele através de diminuição de hora trabalhada, porque a sua clínica está ociosa, né? E o governo complementar isso, entendeu? Então, assim, além de tudo, lógico que é de acordo com faixas salariais, isso está vinculado ao salário de desemprego, tem toda uma normativa que rege isso, mas temos que olhar com carinho. É momento de reduzir jornada de trabalho, tá? Para preservar o emprego do funcionário, que é uma coisa importantíssima, e para melhorar o fluxo de caixa da sua empresa. Porque não adianta nada eu vou deixar tudo como é que está e chega no final do ano a sua empresa fecha. Que talvez seja pior reduzir o salário de um funcionário do que você fechar a sua empresa e ter que demitir todo mundo no final do ano porque você não teve uma estratégia bem sucedida no seu fluxo de caixa. Então, esse é um ponto que precisa olhar com muito carinho, a redução do salário. Por quê? Eu até tinha comentado que um funcionário hoje, CLT, ele não custa só... eu tenho um funcionário que ganha R$2.000. Ele não custa R$2.000. Ele custa 1,8. Ele custa R$3.600 para o seu fluxo de caixa.
Por que ele custa 3.600? Porque eu tenho que pagar 13º, eu tenho que pagar férias, eu tenho que pagar N encargos que tem por trás do sistema CLT, e que, na verdade, aquele salário que você vê, ele custa, na verdade, 1,8 vezes o fluxo. Então, por isso que a gente fala que a folha de pagamento, neste momento, e por isso que o governo está soltando N, né, benefícios e medidas, possibilidades para preservar o emprego, mas também para não prejudicar o empregador, para não prejudicar a clínica, eu recomendo ver com carinho isso daí. E o terceiro se você tiver, como a gente sabe que este ano, esse cenário de recessão vai causar uma ociosidade na sua clínica, se tiver funcionário que vocês já estão vendo, já havia a possibilidade de demitir, pode demitir. Por quê? O governo também vai melhorar essa parte dos benefícios, do seguro-desemprego. Então, vai ter um respaldo também para essa pessoa em cima do auxílio-desemprego. Por quê? A gente tem que olhar esses 3 pontos que eu comentei, né? A parte das férias, a parte de redução salarial e eu tenho um funcionário meu aqui que já estava insatisfeito. É caso a caso, mas assim, tem que olhar com isso. Nesse momento é difícil, mas é o que eu falo. Tem que deixar o jaleco de lado e vestir a camiseta do empresário, do empreendedor, que tem que olhar com carinho para a sua empresa, entendeu? Às vezes eu tenho 10, 12 funcionários, eu vou ter ociosidade, tem um funcionário que eu estava insatisfeito por N coisas, é um momento de olhar com carinho a folha, tá? O segundo ponto que a gente vê mais importante aqui nas empresas e nas clínicas, aluguel, tá? Então, assim, nós estamos vendo N casos aqui. Aluguel, você tem cliente nosso que solicitou isenção de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e tem cliente que está negociando aluguel conforme a queda que teve do faturamento. Eu tive uma empresa com 80% de faturamento, ele pediu uma redução temporária, eu acho que lógico aqui, né, tem que ter o bom senso, sim, mas uma redução temporária de 80% do aluguel, tá? Então o aluguel é o segundo item que a gente percebe aqui que impacta diretamente no fluxo de caixa. Então naquela clínica que eu comentei lá, que tinha um custo de 40 mil, se o aluguel dele era 5 mil reais, ele conseguiu reduzir para 2, esses 3 mil vezes 9 já é quase 30 mil a menos do meu fluxo de caixa negativo. Então, por isso que eu falo que é um momento de você item por item no custo. Então, depois do aluguel, são os fornecedores. Agora, antes até, Thiago, tem ainda as pessoas que têm imóvel financiado, né? E também é um bom momento para negociar essas parcelas nos bancos e até isenção de pagamento, né? Diz que tem banco dando 60 a 90 dias de isenção. Exatamente. Além da isenção, muito importante sua pergunta, porque já tem banco falando que ele está te dando uma carência de 90 dias. Mas mais importante que isso é você sentar com o seu banco. Às vezes, assim, você não paga aluguel, mas você comprou um imóvel, né, que você financiou, que é a sua clínica. Você tem que pedir a renegociação do principal. Porque sempre quando a gente paga uma parcela, a gente paga uma parcela que ela está embutida juros mais principal. Então, a gente está vendo que os grandes bancos, eles estão dando carência de principal para jogar o principal somente em 2021, entendeu? Então, você negocia uma carência de 3 meses, depois você começa a pagar nos próximos 6 meses, né, que nós estamos montando o nosso fluxo de caixa aqui de 2020, só os juros. O principal, você vai jogar essa parcela para 2021. Então, essa é uma pergunta muito importante mesmo, porque muita gente acaba tendo dívida de financiamento de imóvel, né? E é muito importante isso, jogar o principal para pagar somente em 2021. Tá? E o terceiro dos fornecedores. Aqui a gente já viu de tudo, Tatiana. A gente já viu o mesmo fornecedor, numa clínica de oftalmologia, que era a mesma empresa, ela cobrava de um cliente 7 mil reais, de outro cliente 5 mil reais e de outro cliente 2.500 reais. Então, isso assim, é incrível como isso é praxe do mercado. É aquele negócio, ele cobra pela cara da clínica, cobra do ou pela médico, cara e daí cara se do passou, médico. Então, assim, fornecedor, gente, é item por item. Desde o... eu tenho uma clínica que tem uma casa, que tem um jardim. Vai negociar com o jardineiro, vai ver quanto que está pagando, quanto que o seu amigo que tem uma clínica paga para o jardineiro, quanto que ele paga para manutenção do ar-condicionado. Sistema. Sistema é outra coisa. Sistema é uma coisa que, assim, já vimos sistemas muito parecidos,
tendo uma divergência de preço de mais de 100%, sistema operacional, né? Que a gente fala das Prontuário clínicas. eletrônico, Prontuário essas coisas. eletrônico, tudo isso, sistema de segurança de alarme. Então, assim, gente, como de uma certa forma nós estamos um pouco mais ocioso nesse momento, porque caiu a demanda da clínica, né? Certo. Tem que sentar e o momento ideal é agora, é abril, entendeu? Porque o abril é aquele abril que você vai preservar o fluxo de caixa que você recebeu da sua produção de março, entendeu? E acho que até vale a dica, Thiago, de antes de renegociar com o fornecedor que vocês já têm, até de insumo, né? Coisa boba que você falou, item a item, gás, material, equipamento, é tentar olhar os concorrentes. Então, qual é o preço dos concorrentes? Pegar cotações. Exatamente, para já chegar com o seu fornecedor com alguns números, né? E eu falar, recomendo eu consegui isso. 3 cotações. 3 cotações. Liga para 3 cotações aí, né? Na hora que der uma melhorada nessa questão do isolamento aí, cotar, porque isso é muito importante. E daí ver os fornecedores que são parceiros. Todo fornecedor tem aquele fornecedor parceiro que ele vai sentar, vai negociar. Eu acho que nós estamos num momento que todo mundo tem que se ajudar, tá? Sim, então, por isso que eu falo que tem que ter uma dedicação nessa parte do custo, porque, de novo, é aquilo que você comentou, Tatiana. A receita nós estamos com uma vela aqui tentando enxergar no escuro o que vai ser. Agora, o custo, esse a gente está na nossa frente aqui, né? A gente está na nossa mão para a gente cortar. E o quarto item mais importante do fluxo de caixa, que você já comentou, eu vou ressaltar de novo, são os impostos, tá? Então, assim, porque assim, se eu estou cortando custo, eu vou cortar imposto. O governo já soltou algumas coisas em relação aos impostos, tá? Dando alguns benefícios, por exemplo, a folha de FGTS você pode prorrogar, então você não precisa mais pagar, ele acabou, não é que não precisa mais pagar, você pode prorrogar, você vai pagar em outubro, novembro e dezembro, tá? Então, o próprio contador vai orientar o médico. Isso, exatamente, isso que eu falei. Então, assim, aqui o seu contador te orienta, mas assim, gaste uma energia no imposto, igual você comentou. Provavelmente, eu estou falando aqui que tem 80% de chance da sua clínica estar pagando um imposto a mais. Entendeu? Então, assim, é o momento de você pegar, utilizar esse crédito, tá? Sentar com o seu contador, ou contratar uma consultoria. Nós aqui fazemos muito isso, é o nosso carro-chefe. Sentar, ver qual que é o melhor enquadramento tributário para a minha empresa. Gaste uma energia, porque se nós estamos falando que uma folha representa 20%, 25% do custo de uma empresa, às vezes 30%, imposto chega... A gente já pegou empresa no Simples Nacional, Tatiana, que estava pagando 23% de imposto. No Simples Nacional. Ela poderia estar pagando 8%, porque ela fazia procedimento, igual você comentou. Entendeu? Nossa. Então, assim, é muito grande a questão do imposto. Então, gaste energia nesses 4 pontos que eu falei. Folha de pagamento, aluguel, né? Aluguel ou dívida, se você comprou imóvel, todos os fornecedores, seja qualquer tamanho deles, e os impostos. Gaste muita energia nesses 4 itens. Isso é muito importante. A primeira que beneficia o médico são aqueles médicos que possuem clínicas que estão nos Simples Nacionais ou que são médicos recém-formados que também abrem uma empresa no Simples Nacional. O governo já autorizou esse pagamento de imposto. Então, por exemplo, o médico do Simples Nacional faturou R$10 mil no mês de março. Ele tem que pagar lá R$1.200, 12% de imposto do Simples Nacional. Esse imposto, o governo já falou que ele vai poder pagar em outubro, novembro e dezembro. Tá? Outra coisa, antes da crise, Tatiana, já existiam benefícios fiscais que muitas empresas não utilizavam. Eu acredito que depois dessa pandemia, como está relacionado com a área da saúde, cada vez mais o governo vai soltar benefícios para a área da saúde. Então, assim, imposto que eu paguei a mais, o governo vai acreditar mais rápido. Ele vai reduzir imposto para quem é médico, ou para quem médico que está empregando, entendeu? Eu acredito que vai ter sim uma linha nisso daí. Mas hoje, de concreto, o que tem para uma clínica médica? A parte do Simples Nacional, você prorrogar o pagamento da DAS, e o FGTS que ele liberou também, você não pagar, recolher do funcionário, né? Desculpa, recolher do funcionário não. Os 8% sobre a folha, você está pagando isso no final do ano. Hoje são esses 2 benefícios, só que porém ele soltou linhas de crédito, né? Eu acho que aqui é importante esse item, isso é legal. porque a gente tem visto
linhas de crédito que os bancos estão oferecendo em conjunto com o banco para folha de pagamento. Então, se eu tenho lá 10 funcionários e esses 10 funcionários têm uma folha de 30 mil reais, você pode pegar um empréstimo de 90 mil reais, que é 3 vezes isso no governo, com taxa de 3,75 ao ano. Então, aqui... É a taxa Selic, né? Exatamente. Eu recomendo fortemente que, se você tá vendo que está esse estresse no fluxo de caixa e que não tem recurso na empresa, faça esse empréstimo sobre a folha de pagamento, porque é um juros muito barato, 3,75. E outro movimento que nós estamos também vendo, Tatiana, são as cooperativas, as Unimedes, tá? As Unimedes, elas estão pegando recurso e antecipando para o médico, em cima da média de faturamento que ele teve no ano. Então, a Unimed viu lá que teve um médico ou uma clínica que produziu 30 mil por mês, e em abril ele vai produzir 5, 8 mil reais. Essa diferença, a Unimed vai antecipar para o cliente para ele pagar em 2021. Então, a gente está vendo alguns movimentos das Unimedes dando dinheiro tanto para as clínicas como capital de giro, quanto para os médicos. Então, quer dizer, a gente está vendo sim entradas de recurso, tantos de bancos estaduais, federais, você viu que o governo estadual também anunciou de São Paulo, e as Unimedes. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, tem recurso disponível a um custo bem barato no mercado. Tá? Isso, você vai montar o fluxo de caixa, porque daí você sentou, renegociou, né, aqueles 4 pontos que eu falei do custo, que é o seu controle, você, né, diminuiu o seu custo, faz a gestão muito, né, profissional do seu custo, teve naquele cenário que eu comentei, num cenário pessimista, projeta com 5%, 50% do que você teve de receita nos meses na média de janeiro, fevereiro e março, e reajusta todo o seu custo. E monta novamente o fluxo de caixa. Naquela parte hipotética que a gente tinha colocado, esses 40 mil ele tem que ser baixado para menos de 20 mil para fechar o fluxo de caixa. Agora, não é todo mundo que vai conseguir isso, né? Tem empresas que não vão ter 50% de faturamento, talvez tenham 30%. E tem empresas que talvez tenham 80%. Então vai ter aquela empresa que vai se posicionar melhor no mercado e tem aquela empresa que vai se posicionar com mais dificuldade. E que vai chegar no final do ano, ele tem que rever o modelo de negócio dele, entendeu, Tatiana? Claro. Hoje existem N formas, né? Hoje você pode ir para um coworking, existem várias coisas. Então, assim, estressei meu fluxo de caixa, estou acompanhando, estou vendo que o cenário não está bom. Nós vamos aqui, ao longo desse período, nós vamos estar acompanhando, vendo o mercado, postando coisas na nossa empresa, mas assim, não é um cenário, o cenário é um cenário difícil que a gente tem pela frente. Então, eu sugiro aqui alguns movimentos que a gente pode ir acompanhando ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu estou percebendo que eu estou tendo dificuldade em fechar meu fluxo de caixa, às vezes você tem que tomar uma decisão rápida de fechar a empresa, tá? Então, um movimento é fechar a empresa. Outro movimento, o que que é? Eu fazer uma fusão. Isso acontece muito. E eu vou te dar um exemplo que eu vi hoje no jornal. Falando que a TAM já está estudando a possibilidade de fazer uma fusão ou com a Gol ou com a Azul. Por quê? Porque já sabe que o mercado de aviação não cabe 3 empresas. Então, esse é o momento que você precisa olhar com carinho para essa questão das fusões. Tá? Perfeito. Porque às vezes quando você tem fala um amigo... fusão, seria chamar um amigo de uma outra especialidade ou da mesma e falar, ó, vamos... Isso, com um consultório só. Vamos ficar com um consultório, eu tenho 3 funcionários, você 3, a gente junta aqui, não precisa ter mais o número de funcionários, você compartilha aluguel, compartilha, porque assim, se tiver essa ociosidade mesmo, significa que se você juntar 2 negócios, vocês ficam super eficientes, entendeu? E eu acho que daí vale muito na medicina a gente pensar nas sinergias entre as especialidades, né? Que tem muito, às vezes um médico atrai demanda para um colega, então de repente é uma forma de reinventar a sua clínica, né? Exatamente. Além de você estar reinventando sua clínica, você está melhorando a questão... tem 2 aspectos positivos aí. Porque, assim, por exemplo, se você junta duas especialidades que se complementam, você já cria um network dentro dessa clínica. Por quê? Porque uma especialidade, eu tenho geriatria com psiquiatria, às vezes um pode indicar para o outro, eu tenho um endócrino com cardio, porque um às vezes complementa o outro dentro da especialidade. Além de você ter essa sinergia entre os pacientes, você tem uma sinergia de custo, entendeu? Esse aqui é um impacto significativo, tá?
Por quê? Concordo. Porque, assim, todo mundo vai ganhar. Você concorda? Porque se eu reduzir o Sim, custo sem e eu tiver dúvida. um aumento de receita, as duas partes vão ganhar. Então, Com assim, a gente certeza. recomenda olhar com carinho, né? Primeiro, assim, gastar uma energia tremenda no seu fluxo de caixa, nas receitas, nas despesas, e você e olhando esses movimentos, entendeu, Tatiana? Movimentos dos Sim. seus grupos de medicina, dos grupos de especialidades, sim, ligando para os amigos. Eu acho que se comunicar é muito importante. Então, ver quem que está indo bem, quem que está indo mal, o que que pode, é na mesma cidade, o que que complementa. Perfeito. E na pior das hipóteses, fechar. Porque, assim, é Exato. ruim, mas, assim, é melhor eu fechar e eu ir para, Do né, que ir morrer, para uma outra... afundar com o barco, né? Não, afundar com o barco. Exatamente. Uhum. Porque E hoje em dia daí... tem várias opções, como você falou, tanto de coworking quanto colegas mesmo que vão precisar alugar salas, né? Às vezes a solução, talvez, uma outra solução além da fusão, seria o aluguel do seu próprio consultório. Então, se o espaço ocioso, Exatamente. né, você vai usar só 2 vezes por semana, aluga a sala para outros colegas nos outros momentos, ou alugue de outro colega para não ter o custo do seu consultório aberto, né? A gente vê muito esse movimento. Às vezes ele tá com uma clínica ociosa, ele chama outros colegas para entrarem na Uhum. clínica, né? Ou Uhum. o inverso, é isso mesmo. Você fala assim, não, eu vou fechar, porque assim, Tatiana, não é fácil ser médico e ser gestor de uma clínica. Você sabe Uhum. disso, você lidou com isso. Sim. São coisas completamente diferentes. Então é aquilo que você comentou. Eu vou gastar uma energia num negócio para no final do ano ainda ele me dar um prejuízo, né? Então, Uhum. assim, Sim. ou ser um break-even, empatar, né? Então, Uhum. nessas horas, a gente tem que ter, né, ser frio, ser calculista, ser profissional Claro. e falar assim, ó, é melhor eu ir trabalhar numa outra clínica e encerrar Uhum. isso daqui. Por quê? E Porque é lembrar um até que, prejuízo, exato, e né? lembrar que nada precisa ser para sempre, né? Não é porque Exatamente. você vai fechar o seu consultório hoje que você não pode montar, criar novamente a sua cartela de clientes, seja num coworking ou num espaço terceirizado, e depois abrir de novo o seu consultório, né? Quando as coisas melhorarem. Acho que Mas não eu é o acho fim assim, do sonho, né? Às vezes é não, não só é, mas assim, eu acho que adiar para. de todos esses aspectos, eu acho que a parte de assim, você estar conectado, se comunicar e ver a possibilidade de fusão, quer dizer, o problema de um talvez seja o seu problema e os dois unindo resolvem o É problema dos uma dois. boa solução. É, Agora, Thiago, não deu exatamente. certo. Eu decidi que eu preciso fechar. Quanto custa para fechar um consultório? Olha, a parte, né, que mais pesa no fechamento de um consultório é a parte da folha de pagamento, que foi o item que a gente comentou da Seria a primeira de demissão, corte de né? custo, exatamente. Por quê? Porque assim, eu não consegui, eu tinha lá 10 funcionários, eu demiti 2, fiquei com 8, chegou no final do ano, não adianta, minha clínica não, né, não tá fechando a conta, eu vou ter que demitir. Então aí é um ponto importante de sentar com o seu contador. Só que assim, está tendo uma flexibilidade nessa questão de como que eu vou fazer os pagamentos dessas demissões. Então são negociações que você pode fazer individuais. Essa crise está trazendo algumas flexibilidades para essa questão da demissão, para a questão da SLT. Quanto Tá? mais tempo de casa, mais caro fica a Quanto demissão, né? mais tempo de casa, mais caro é por causa da multa do FGTS que você recolhe, tá? Então esse é um ponto que tem que olhar com carinho. O principal é a folha, como que você vai organizar isso. Às vezes direcionar o funcionário para uma outra empresa, ver uma negociação. E o segundo é a questão do aluguel, porque você tem aquele comprometimento, né, do Você tem imóvel contrato de alugado, multa, né? você tem um contrato de multa. Então essa também é uma decisão que você precisa organizar, mas é uma decisão que, se precisar ser tomada, tem que ser tomada, tá? Eu acho que ela vai ser fixa, tá? Tá. O que a gente tem visto é que, por exemplo, a Unimed, que a gente acompanhou aqui alguns clientes, ela está emprestando indexada ao CDI. Então, quer dizer, mas se o CDI cair, cai o seu empréstimo, se o CDI subir, Caramba. sobe o seu empréstimo. Nesse caso que o governo anunciou dessa linha para a folha de pagamento, essa daí será pré-fixada em 3 Pré-fixada. pré-fixado. Vai Perfeito. ser uma linha pré-fixada de pagamento em até 3 anos. Que é um juros muito barato, Baixo, né? super Muito baixo. baixo, né? Muito Excelente. baixo. É o bom senso, né? Então é aquilo. Eu vou sentar para negociar, então, por exemplo, você pega o seu aluguel. O seu aluguel tem um contrato que está escrito lá o valor dele e a taxa que ele vai ser corrigida. Mas assim, nós não vimos nenhum cliente nesse momento que teve insucesso em relação a uma negociação de contrato.
Ah, no futuro, aquela pessoa do contrato, ela pode questionar judicialmente. Olha, dado a crise que nós estamos vendo, né, que vai impactar em todo mundo, eu acho que assim, nenhum juiz, né, daria um ganho de causa sabendo a dificuldade que está passando esse momento, entendeu? Ninguém está sendo oportunista aqui, não. Aqui, esse é um jogo, eu falo com alguns clientes, é difícil falar isso, mas é um perde-perde. Todo mundo está perdendo. Se eu tenho uma clínica que recebia 1000 consultas por mês e caiu para 200 consultas, eu estou perdendo, entendeu? Claro. Então, tá todo mundo perdendo. Eu acho que é uma questão de bom senso, mas eu acho que, lógico, se você fizer isso com uma Vivo, com empresas muito grandes, talvez ela pode até questionar, tentar executar esse contrato seu. Mas dependendo da empresa, você pode reavaliar o contrato, fazer um novo contrato, né? Sim. Ninguém Essa sabe, pergunta, infelizmente, ninguém né? sabe, mas a gente tem que ver o que as consultorias, os grandes bancos estão fazendo, tá? E estão falando. Eu acho que já está bem, pelo que eu tenho lido nos últimos 7 dias, que vai haver sim uma recessão, tá? Então significa o quê? O PIB vai ter um crescimento negativo, desculpa, não é crescimento, ele vai diminuir, ele vai decrescer, tá? E provavelmente 1, 2, 3, tudo vai depender da velocidade que vai ser controlado o vírus. Daí é uma questão muito mais da área médica, né? Que vocês podem responder, você vai controlar em 60, 90 dias. Se essa restrição de isolamento, ela durar mais do que 3 meses, entendeu? Eu acho que assim, se durar mais que 3 meses, vai doer. Então, por isso que eu acho que assim, um cenário conservador aqui, de fluxo de caixa para uma empresa, é você estimar uns 50% de redução para os próximos 9 meses. Mas eu sou otimista que com todos esses pacotes que o mundo inteiro está lançando, né? Os Estados Unidos lançou um pacote de 2 trilhões de dólares, maior do que o PIB do Brasil. Em 2021, a economia deve voltar com força. Por quê? Porque é muito dinheiro que vão jogar na economia. Tomara. Uma dica eu acho que é super importante e válido para quem está realmente passando por um período mais ocioso, né? Por questões de clínica ociosa e tudo mais, é pensar em como é que você pode usar esse seu tempo livre, né? Vamos chamar assim, para gerar um impacto positivo para a sua clínica no futuro. Então, um bom exemplo é você fazer os cursos, que tem vários agora plataformas dando cursos gratuitos, tanto de gestão, administração de consultório, finanças, quanto para você organizar também o seu marketing, né? Acho que esse é um momento ideal para fazer aquele curso de mídia social, Instagram, enfim, como é que você pode usar essa ferramenta tão importante para conseguir mais pacientes, seja para telemedicina, quanto para presencial, depois que tudo isso acabar. Porque pensa, gente, assim, esse o tempo mundo vai ser ocioso, mais vocês podem... tecnológico. Exato. Tem O muita mundo vai coisa, ser mais muita tecnológico. mudança que veio para Muita ficar, mudança vai né? acontecer. Eu, Exatamente. Eu particularmente, acho que acredito que, independente de quem é contra ou quem é a favor, a telemedicina dificilmente vai acabar. Talvez seja mais regulamentada do que está agora, mas o que provavelmente eu veio acho para que assim, ficar. a gente tem que buscar gestão. Então, por exemplo, a gente já sabe que tem plataforma de telemedicina que o paciente pode entrar, pagar com cartão de crédito sem sair da casa dele. Alguns convênios estão liberando, outros não. Então, assim, se atualizar, ver qual que é o movimento, como é que eu consigo uma plataforma que eu consigo facilitar receber do meu paciente. Se eu recebo via convênio, o meu convênio, eu vou focar mais naquele convênio que está liberando a telemedicina, porque eu sei que tem alguns convênios que não liberaram, como por exemplo a Unimed falou que não vai liberar. Provavelmente no futuro vai ter uma pressão para que talvez ela aceite, mas assim, se atualizar, eu acho que assim, tem que se reinventar, eu acho que tem que entender, gastar uma energia, Tatiana, nesse momento, nessa parte dos custos da empresa, sabe? Sentar, ver pagamento, ser detalhista, que é a gestão, né? Que é o que você comentou Sim, a gestão, que é a exato. gestão. E mesmo Exatamente. usar o tempo para produzir conteúdo, né? Seja através de vídeo, através de texto, para depois você melhorar seus meios de comunicação com o seu paciente. Acho que é uma ótima opção para usar o tempo. Isso tudo, claro, para quem não está de quarentena com os filhos, né? Porque para quem tá igual eu, Eu sei que não tá fácil, né? olha, aí se Eu você sei, conseguir eu comer, sei. dormir, tomar banho, Porque eu vejo a minha esposa já é, aqui, eu ajudo ela aqui. E assim, gente, ainda com tarefa, nossa senhora, olha, tá um desafio, né? Porque você tem que com cozinhar, limpar certeza. sua casa,
você precisa cuidar dos filhos e ainda fazer tarefa, é um desafio, né? Exato. Mas Estão assim, perguntando aqui qual o preço para teleconsulta. Assim, não tem nada estipulado, a gente também falou disso com a não. advogada. O que está tendo é um pouco bom senso, assim, né? Eu tenho vários colegas que já falaram que estão cobrando a menos do que cobrariam presencial, tanto porque a consulta ela não tem a parte do exame físico, quanto porque o seu custo também é um pouco menor, né? Então acho que aí é de cada um. Eu vi que um perguntou aqui também sobre qual plataforma indica de teleconsulta, né? De Tem telemedicina. várias. Tem várias, exatamente. Hoje tem várias. Buscar plataforma que facilite o pagamento do cliente, né? Então, hoje tem muita coisa vinculada. E uma vez fizeram uma pergunta para a gente também, recentemente, de o que é o imposto, né? Quanto que incide de imposto numa consulta de telemedicina? Na verdade, se for via convênio, você vai utilizar a sua empresa médica para fazer esse faturamento, tá? Agora, se você utilizar uma empresa que faça ela receba, que ela faça tudo, quem vai pagar o imposto é ela. Mas assim, nesse momento que nós estamos de redução de custo, gente, eu sugiro assim, utilizar plataformas gratuitas como o Zoom, como o Hangout, como o Skype, como o WhatsApp, e você cobrar diretamente do que você pagar via um site, entendeu? Porque nós temos que focar em custo, né? Olha, eu vou recomendar que para os médicos que possuem empresas médicas, tá? Que possuem clínicas médicas, que esse é o momento de deixar o jaleco de lado e vestir a camiseta do gestor, do profissional. Tomar atitudes racionais. Nessa hora, eu até assisti a live do Francinaldo, que ele comentou, né? Ele falando que a gente toma decisões, uma parte pelo emocional e outra pelo racional. Então, assim, o que precisar ser feito, precisa ser feito. Se eu tenho que cortar custo, eu vou cortar custo. Dói, dói. Se eu tiver que diminuir a minha empresa, eu vou diminuir a minha empresa. Nós temos que ser profissionais, porque assim, nós estamos aqui falando de empresa, de vidas, de funcionários que dependem da empresa, do seu salário. Então, assim, nós temos que ser profissionais, buscar atitudes racionais e trabalhar com a realidade, tá? Então, a realidade é isso que a gente comentou nessa live. Então, em cima disso, a gente tem que tomar atitudes. Atitude nesse momento é o que vai fazer a diferença daqui 9 meses, tá, Tatiana? É isso muito que eu obrigada, tenho para falar. Thiago. Super te agradeço, Thiago. Acho que realmente é uma hora de Eu que agradeço o vestir seu a camisa do convite. empreendedor e fazer o que tem que fazer, né? Não adianta. Exatamente. E estamos à disposição. A Focus é uma empresa de consultoria financeira e tributária. Estamos aqui para auxiliar os clientes nas tomadas de decisões, tá? Podem contar com a gente aqui para estar divulgando informações. Maravilha. Muito obrigada para todo mundo que assistiu aqui com a Eu gente. agradeço Obrigada, a todos Thiago. aí também. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau.